Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje damos início ao livro de Esdras. Se você está chegando agora, tem todos os vídeos de Gênesis até 2ª Crônicas completo e vamos caminhando 3 capítulos por dia até ler a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. O livro de Esdras. Ciro convida os judeus a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar, em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe em Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas. 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, e todos esses levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. A lista dos que voltaram. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. Os que vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzam, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. O número dos homens do povo de Israel: os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 775, os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesuá, Joabe, 2.812, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 945, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1.222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2.056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Razum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os homens de Netofá, 56, os homens de Anatote, 128, os filhos de Asvamate, 42, os filhos de Kiriat Arim, Quefira e Beerote, 743, os filhos de Ramá e de Gebá, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e de Ai, 223, os filhos de Nebo, 52,
Os filhos de Magbi, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lod, de Adid e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, Cadmiel, dos filhos de Odavia, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Semalum, os filhos de Ater e os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita e os filhos de Sobai, ao todo 139. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Taboate, os filhos de Querós, os filhos de Siá e os filhos de Padol, os filhos de Lebaná, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Ragabe, os filhos de Saniai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidei, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, de Meunim, de Nefusim, os filhos de Bacuque, os filhos de Racuca e os filhos de Azur, de Baziute, de Meida e de Harza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera e os filhos de Temar. Os filhos de Neziá, os filhos de Hatitfa, os filhos dos servos do rei Salomão, os filhos de Sotai, de Soferete e de Peruda, os filhos de Jaalá, de Darcon e de Gidei, os filhos de Cefaías, de Ratil, de Poquerete, Razebaim e os filhos de Ami, todos eles netinins, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram até o Melá e Tel-Harza, Querub, Adã e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os dois filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, todos eles tiveram 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Redaías, os de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome, estes procuraram seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não acharam nelas, assim, por imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhe disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Fora os seus servos, as servas, que foram 7.337, também tinha 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736 e os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720 e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus para estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas e em prata 5.000 libras e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns dos povos, tanto os cantores como os porteiros e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.